A colonização do Brasil está relacionada ao povoamento das margens do rio através da Bahia. O primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, fundador de Salvador, recebeu ordem da coroa portuguesa para fazer a dominação das margens do rio e promover a ocupação das terras. A incumbência foi repassada para Garcia Dávila, que cumpriu a tarefa com a escravização de índios e a criação de gado. O São Francisco ele começou a degradação ainda, entendeu, nos primórdios do ano de 1500 e poucos, entendeu, com a chegada de Garcia Dávila. Garcia Dávila foi um dos primeiros que iniciou a depredação do São Francisco, derrubando matas para desenvolver a pecuária, e nisso ele ensinava os gentios a queimar as matas. Um pernambucano de espírito empreendedor, Delmiro Gouveia, comerciante de couro, peles e algodão, investiu na instalação do primeiro empreendimento marcante do Rio São Francisco, uma usina hidroelétrica construída no início do século passado, na cidade que tem o nome dele, em Alagoas. Rio d'água, riacho e rio, correm no meio do mundo, correm no meio do mundo, correm no meio do mundo, vai molhar. A vida do rio e da sua população começou a mudar a partir da década de 70. As transformações estão relacionadas à retirada da cobertura vegetal. A falta de preservação acentuou a degradação do São Francisco. As derrubadas e queimadas deixaram o terreno nas margens do rio desprotegidas da erosão, o que permitiu o arrastamento das terras pelas enxurradas em direção ao leito do rio. Cada vez mais, ele se tornou mais raso e barrento, sem vida, com a redução dos peixes, o acesso à água. A depredação que a gente fala é a maia miúda, né? Que quando você não está pegando o grande, você está pegando o pequeno. Quando você tira o grande e tira o pequeno, o que vai acontecer? Vai acabar a produção, né? E aí a gente, no decorrer de vai para aqui, vai para acolá, surgiu a alternativa da pesca de tanque-rede. Na mesma época, diminuiu a navegabilidade do rio. O São Francisco chegou a ser navegável por cerca de 1.800 quilômetros, de Pirapora, em Minas Gerais, até a Cachoeira de Paulo Afonso, na Bahia. A extensão atual tem 2 limites. O primeiro, em torno de 1.300 quilômetros, no trecho do Médio São Francisco, de Pirapora até a divisa entre a Bahia e Pernambuco, entre os municípios de Juazeiro e Petrolina. O segundo, de 208 quilômetros, fica no Baixo São Francisco, de Piranhas, em Alagoas, até a Foz. O primeiro registro da diminuição da navegabilidade é de 1971. O vapor Benjamin Guimarães, ancorado para um pernoite acima do município de Centro-Sé, no território da Bahia, amanheceu distante 50 metros das margens do São Francisco. Esta mesma situação tornou a ocorrer quase 10 anos depois, em 89. A perda de profundidade do rio, que era de 17 metros, reduzida para 70 centímetros, impediu a atividade dos barcos. A navegação foi suspensa. As viagens que fizeram parte das histórias de quem vivia nas cidades banhadas pelo rio ficaram nas lembranças. Na hora que o pingo d'água deixava de cair na folhagem para cair no solo, ele ia como um bólido para o vale. De forma que isso não só no rio principal, na calha principal, mas nos seus tributários. De forma que foi chegando o assoreamento, aquelas matas foram perdendo a sua sustentabilidade do solo, e esse solo foi carreando para o vale, para a bacia, para o leito dos rios, né? De forma que em pouco tempo os rios foram se alargando, entendeu? E ficando rasos. A água era a mesma, então o rio tinha que se alargar para passar a mesma quantidade de água. Através da mudança do clima, se realmente acontecer aquela variação de 2 graus, nós teríamos, para os mais otimistas, em 2100, para os mais pessimistas, em 2050, já uma queda muito grande na vazão de todos os rios. E o pior
onde vai haver o pior problema é o São Francisco, exatamente porque está no Nordeste, onde tem uma insolação maior, onde tem uma evaporação muito grande dessa água. O Rio São Francisco, em seu percurso por 5 estados brasileiros, banha 503 municípios com uma população superior a 12 milhões de habitantes. 90% dos municípios têm uma população inferior a 30 mil habitantes. 93% deles não têm aterro sanitário e 33% tratam o esgoto. A bacia hidrográfica do Rio, com 640 milhões de quilômetros quadrados de área, atinge mais 2 unidades federativas do Brasil, o Estado de Goiás e o Distrito Federal. Quase a metade da área da bacia está no território da Bahia. O Estado tem a maior parte do seu território, de 567 mil quilômetros quadrados, sob a influência do rio. A sua localização, no oeste da Bahia, sempre foi usada como uma justificativa para propor a sua separação do Estado ou a incorporação a outro. Uma tentativa recente ocorreu no período de elaboração da Constituição Federal, aprovada em 88. A Comissão de Sistematização avaliou uma proposta de criação do Estado de São Francisco ao lado da ideia do surgimento do Estado de Santa Cruz. O Estado de Santa Cruz seria formado a partir dos municípios do Sul, Sudoeste e Oeste do Estado.